Olá, leoninos! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma leitura, a mais um momento de introspecção, de reflexão, transformação, cura e muito, muito, muito amor para vocês. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Não é por acaso que você está aqui. A espiritualidade, o seu anjinho da guarda, tem um recado para você, tá bom, meu amor? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, se conecte ainda mais, né, a sua energia à minha, tá bom? Para que as mensagens cada vez mais ressoem aí com o seu momento, tá bom? Minha voz está um pouquinho rouca, mas nada como microfone, né, gente? Deixa eu até posicionar ele aqui melhor. E é isso, vamos lá para esse momento. Me conta aqui de onde você é, meu amor. Eu gosto tanto de saber, tem gente de tantos lugares diferentes, eu acho isso o máximo. Então vamos lá, respira fundo, tá bom? Eu peço licença, seu anjo da guarda, aos seus guias, e que essas mensagens, tudo que for dito aqui hoje, chegue com muito amor, chegue como um abraço para você, que possa curar, possa preencher alguns vazios, tá bom? É com muito respeito, com muito carinho a todos os seus processos que eu estou aqui para servir, tá bom? Então vamos lá. Energia para os leoninos. O que a espiritualidade tem espelhado para os leoninos? Qual é a mensagem? Vamos lá. Mensagem para os leoninos. Mais uma. Deixa eu ir organizando. Olha só. O cão, o cachorro, o navio, os peixes, o lírio e o urso. No fundo do deck vem o anel, a chave, a lua, o trevo, a mulher. Então vamos lá, meus amores. Bom, começando, eu sinto que vocês estão nessa energia em busca de uma prosperidade. E vocês estão esperando oportunidades, você pode estar passando por alguns problemas financeiros, você pode estar esperando notícias, esperando algo que traga mais segurança para você, né? E aqui em seguida vem a carta do lírio. E a carta do lírio fala sobre boas notícias, sobre um processo, né, que está abrindo os seus caminhos, um processo em que está ocorrendo uma libertação necessária. Uma libertação, de repente, de um lado um pouco mais controlador, né? E quando a gente segura demais algo, a gente não consegue se abrir para as bênçãos que o universo tem para nos entregar. Então, se você está segurando demais, preocupado demais com a falta de um dinheiro, né, com uma escassez, respira fundo e solta. Solta. Abre o seu campo energético para que a espiritualidade, para que Deus, o universo, possa trazer para você essa abundância que veio na energia central. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que vocês estão buscando mais vínculos, né? Vínculos que sejam recíprocos, que sejam mais inteiros. Pessoas, lugares em que vocês se conectem cada vez mais, que vocês possam expressar quem vocês são de verdade. Sem ficar ali com o pezinho atrás. Chega de falsidade, né, Leonino? Você não quer isso mais. Você está buscando por esses vínculos duradouros e você acessou muitas respostas, né? Porque a carta da chave e a carta da lua, logo em seguida, me fala sobre um processo de reflexão, um processo de introspecção, um momento em que você está sendo guiado mais pela sua intuição. E você acessou algumas questões importantes, cruciais na sua caminhada, nesse processo de libertação. A chave, ela abre e fecha portas. Então, sejam as portas que você fechou ou as portas que você abriu. Você está numa energia muito, muito bonita, leoninos. Aqui eu falo de pessoas leais que estão no seu caminho. Pessoas que você pode confiar sim. E por mais que elas pareçam distantes, porque a carta do navio veio para mim, eu quero te dizer que existem fases e fases na vida de cada um. Então,
Não se apegue a um abandono, não se apegue a uma determinada frieza que alguém possa estar, como é que eu vou te dizer, manifestando e se expressando. Não, não se apegue. Você tem pessoas que você pode confiar. Eu falo sobre amizades de longe, eu também falo sobre oportunidades que estão a caminho na sua vida, tá? Então, se você está aguardando um emprego, se você está aguardando boas notícias, um resultado de uma prova, um resultado de uma entrevista, calma que ela está chegando, tá? Respira fundo. Você é forte. Você é uma pessoa que tudo que você faz, você se entrega de corpo, mente e alma. Você não fica, como é que eu posso dizer? Você não fica, você não se deixa muito abater, né? Os leoninos é naquele estalo. Pega e faz acontecer. Então, acredite nesse seu potencial de realização cada vez mais. Confie na sua intuição, tá bom? Confie na sua intuição, porque tem muitas coisas maravilhosas que estão chegando para vocês. E às vezes a gente fica com medo de soltar, né? É normal, porque as coisas, né, gente, elas não estão fáceis hoje em dia para nós. Vocês concordam com isso? Né? As coisas estão um pouco complicadas assim financeiramente, né? Nós não podemos romantizar certas situações. Mas eu quero te dizer, e eu falo como um todo, né, gente? Falo como um todo. Mas eu quero te dizer para você soltar. Entrega para Deus, entrega para o universo todas essas situações que podem estar angustiando você. Porque é necessário você abrir esse campo energético. É necessário você soltar um pouquinho o controle, você se abrir para essa energia da prosperidade. Coloque a frequência da prosperidade para você escutar. Escreva aqui nos comentários o que eu vou te dizer, que é muito importante, tá? Manifeste isso, é muito importante que você manifeste. Né? A gente fala, né, para vocês escreverem nos comentários, porque é uma energia de troca, como a gente está aqui falando, anunciando algo novo para vocês, algo bom, é uma energia de troca. Mas se você não tiver como escrever, não tiver como digitar, fale, repita o que eu vou te dizer, tá bom, meu amor? É importante você manifestar. Respira fundo. E diga, com muita firmeza, e se puder, solte um sorriso também, tá? Eu me abro para a prosperidade, eu me abro para a abundância financeira, eu me abro para a abundância em todas as áreas da minha vida. Eu solto o controle e confio no fluxo da vida. Eu solto o controle e confio no fluxo da vida. Vamos lá, vamos saber mais. Leoninos, o que mais tem a ser espelhado, a ser revelado para eles? Mais uma. Ops, vamos lá, vamos organizando. A estrela, as flores, a raposa, o livro, a mulher e aqui no fundo do deck, o chicote, a cruz e a montanha. Olha só, aqui nós estamos falando sobre uma pessoa que está sendo muito, muito direcionada pela espiritualidade. Muito. Uma pessoa que está se abrindo mais para momentos de gratidão. É muito lindo quando a gente vê alguém que está num processo, é um processo difícil, mas que mesmo assim consegue enxergar a beleza na vida, que consegue ofertar um amor, que consegue doar aquele carinho, que consegue dar um abraço, mesmo que você esteja quebrado. E eu vejo que vocês são assim. Independente do que estiver acontecendo, vocês se entregam, vocês doam o pouco que vocês têm. E a espiritualidade reconhece isso. Reconhece o amigo fiel que você é, o parceiro fiel que você é. E esse tempo de espera, ele está trazendo bênçãos. O que foi tirado de você, a espiritualidade vai te entregar em dobro. E sim, é normal você ficar um pouquinho atento, você ficar um pouco desconfiado, porque as notícias, as bênçãos, elas ainda estão um pouquinho ocultas, né? Então vocês não conseguem visualizar como é que eu vou te dizer, com exatidão tudo o que está ao caminho de vocês, o que está à frente de vocês. Mas o importante é vocês confiarem na intuição, confiarem no poder que cada um possui dentro de si. Não é outra pessoa que tem que rotular, que tem que apontar o seu caminho. Você sabe o quanto você já caminhou. Você sabe quais foram os calçados que você teve que usar para andar pelas pedras. Então,
é muito lindo quando a gente encontra a gratidão em momentos de dificuldades, em momentos em que as bênçãos parecem que estão silenciosas, a espiritualidade está silenciosa. Mas eu te vejo buscando ajuda. Eu te vejo numa posição mais alerta, mais atenta. E aqui, eu sei que vocês passaram por alguns términos, finais de ciclos necessários, né? Vocês passaram por algumas dificuldades, mas essas dificuldades, elas foram necessárias. Por quê? Porque vocês precisavam sair um pouco dessa energia de parar de se punir por relações. E eu falo isso aqui, ó, dos fundos do deck. Vocês pararam de se punir por relações que não haviam reciprocidade. Ah, Sol, mas eu não me punia, não. Eu seguia minha vida e pronto. Mas vez ou outra você voltava naquele momento. Vez ou outra você visitava aquela situação que te angustiou. E podia até se questionar, por que isso aconteceu? Por que tantas dificuldades? E eu te digo, foi necessário principalmente para você retornar à sua essência. Eu falo sobre leoninos que passaram por processos, né, de encerramentos difíceis, sim. Doloridos, sim. Mas vocês saíram mais fortes. E vocês saíram mais inteiros, entendendo o potencial, entendendo os dons, entendendo que vocês são muito mais do que qualquer dificuldade. Vocês sabem fazer acontecer. Vocês sabem atrair a prosperidade para vocês. Ah, Sol, não sei não. Sabe? Confia em você. Confia em tudo que você passou. Por mais que tenha sido difícil, não foi em vão. E não foi para te punir. Não foi para te punir, foi para te libertar. De libertar de ciclos tóxicos, de alianças que não te traziam aprendizados, pelo contrário, sugavam as suas energias. Sugavam até o que você não tinha. Então foi um processo necessário. Necessário. Tá ok? Uau! Deixa eu pegar aqui mais 3 cartas. Mais 3 cartas, por favor. Espelho dos leoninos. Vamos lá. A chave, a foice, a serpente. E aqui no fundo do deck, a cegonha, o rato, a casa, a estrada e a criança novamente. Meus amores, olha só. Eu sei que vocês se depararam com situações muito desgastantes, né? Eu falo sobre pessoas que muitas vezes procuraram em amigos, em pessoas próximas, um lar, um aconchego. E vocês não se depararam com isso. A estrada parece que foi ficando cada vez mais comprida, né? Onde é que tá o pote de ouro no arco-íris? Não tô achando nem o arco-íris, não consigo nem ver o arco-íris, quanto mais o pote de ouro. Mas essas situações que drenaram a energia de vocês, e eu falo sobre drenar, sobre um desgaste muito grande, tá? Foram dificuldades, caminhos muito grandes. Vocês tiveram que buscar novamente essa estabilidade de vocês. Mas tudo isso foi para trazê-los de volta ao centro. Qual o centro? O seu interior. O seu lar, a sua casa. Você tem que se abrigar, você tem que se abraçar em primeiro lugar. Então, vocês ainda estão passando por situações que vocês estão identificando quem é que sim, quem é que não e quem é que nunca. E estão sendo revelados para vocês. Como eu disse, a chave tanto abre quanto fecha portas. Então, meus amores, esse ciclo de rompimentos, de cortes necessários, de pessoas que drenam a energia de vocês, de situações que envolvem fofocas, intrigas, tudo isso você está entendendo que mesmo que você não esteja participando, isso drena a energia, isso atrasa as bênçãos que podem chegar. A estrada parece que fica mais comprida. Mas existem situações
oportunidades que ocultas, mesmo ocultas, vocês conseguirão, acessando e confiando na intuição de vocês, vocês conseguirão encontrar as respostas necessárias, os caminhos. E eu não falo sobre atalhos, não. Vocês vão encontrar caminhos que sejam, como é que eu vou dizer, duradouros, estáveis, seguros. Mas aqui eu trago um alerta para vocês, tá bom? Eu trago um alerta. Quando a gente fala no campo financeiro, eu posso falar de oportunidades que chegam e oportunidades que às vezes podem testar vocês. Por que eu digo isso? Porque é necessário vocês ficarem alertas. Vocês já passaram por situações em que vocês entenderam que este lugar não é para vocês. Ao contrário de outros. Ah, não, eu quero este caminho. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente também, é mais fácil a gente se perguntar, ok, eu não sei para onde eu vou, qual é o meu caminho, mas então, para onde eu não quero ir? Para quais pessoas eu não quero me abrir mais? Eu não quero entregar todos os meus tesouros. É como se os leoninos tivessem confiado tanto, se aberto tanto, que abriram o seu baú de tesouros e entregaram todas as joias que vocês tinham. Podem ter tido pessoas que quebraram, que cortaram as joias de vocês, né? E depois vocês tiveram que juntar os caquinhos. Doeu. Pessoas, situações. Mas todas essas situações, elas trouxeram mais sabedoria. Sabedoria para você reconhecer o que de fato é seu e o que de fato realmente não cabe mais na sua vida. Não cabe. Aqui eu também falo sobre uma mulher que ela pode exercer muito controle sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, às vezes até inconsciente. Você pode estar repetindo padrões de alguém que você conviveu. Você pode estar deixando-se corroer um pouco por alguns momentos que foram sombrios, que foram desafiadores para você. E sem perceber, você pode estar o quê? Repetindo ciclos, alimentando isso. Então, observem os pensamentos de vocês, observem com atenção quem são as pessoas que estão próximas. Eu vou te lançar um desafio. Um desafio, tá bom, Leonino? Eu quero que você tente ficar mais em silêncio. Sol, como? Se você estiver num ambiente mais agitado, sabe? Ou se você estiver diante de uma situação que você sinta, às vezes, o seu coração apertar, ou você tem aquele sinal de alerta, aquela virada de chave, que você fala, opa, zona de risco. Por exemplo, diante de uma fofoca, diante de uma intriga. Se você tiver uma garrafinha de água, na hora que houver aquele silêncio em que você se manifestará, toma água primeiro, faz aquela pausa e pense no que você vai falar. Corte certas situações, corte certas energias da sua vida. É necessário isso. E eu falo sobre um amigo espiritual que te acompanha. Um amigo espiritual que te acompanha, meu anjo. Que coisa linda. Que coisa linda. Está te intuindo. Está te auxiliando nos processos, nas suas escolhas. Como que está o seu momento de reflexão, de oração? A oração, você não precisa fazer orações longas. Ou você não precisa se conectar ao universo de uma forma muito doída, né? Ou extensa. São sentimentos, agradecimentos, poucas palavras já são uma oração. Uma ajuda que você faz ao outro já é uma oração. Já é uma libertação. É menos uma pedra no seu caminho, porque você auxiliou o outro a tirar as pedras deles. Entendeu? Vamos saber mais? Leoninos. Espelho para leoninos. Cortando. Vamos lá. Rainha de Pentáculos. A Justiça. Tá dando para vocês verem? Tá. Rei de Copas. O Sol.
Ah, 10 de pentáculos, fundo do deck, Pagem de paus, 4 de pentáculos, 3 de espadas, a estrela. Uau! Olha só, meus amores, vocês estão numa energia que vocês estão olhando mais para vocês mesmos, né? Vocês estão se cuidando mais. Eu falo sobre pessoas que estão se alimentando melhor, ou estão se nutrindo melhor, se cuidando mais. Porque a Rainha de Pentáculos, ela me fala sobre esse cuidado, sobre esse olhar mais introspectivo, mais amoroso para si. E vocês também estão olhando com mais atenção para os projetos que possuem, para a estabilidade que vocês querem. Mas primeira coisa que eu quero dizer para vocês, leoninos, um rei, uma rainha, ele cuida de todos, mas ele também cuida de si. Ele também cuida de si, em primeiro lugar. Ele tem que estar como, né, um rei, uma rainha, quando a gente vê, né, ele está sempre impecável na hora que ele chega para poder falar. E outra coisa que eu quero dizer para você. Você está sendo justo consigo mesmo? Porque chegou o momento, né? Chegou o momento de você não só cuidar dos outros, mas você cuidar primeiramente de si. Então aqui a vida tá te chamando assim, Leonino, bora, bora. Você vai ter tempo para você cuidar de todo mundo, mas primeiro você tem que ser o primeiro da fila. Você tem que ser o primeiro a se ajudar. Porque você já passou por situações em que você auxilia todos, mas todos não possuem essa mesma energia de troca. E tá tudo bem. Não é para você remoer isso. Não é para você se sentir mal por ter se doado, por ter feito bem, por ter auxiliado. Pelo contrário. Agora a vida quer te dizer, você vai cuidar de você mesmo agora? Ou eu vou ter que te dar um empurrãozinho? Né? A energia que eu tenho, na energia central, né, que veio aqui para mim, que veio a carta, né, dos peixes, a carta da raposa, a carta da foice aqui, e o rei de copas, me diz que tem muitas emoções que elas ainda estão, elas são necessárias que você olhe com atenção e com carinho. É aquele momento que você tem que ser justo. E eu vou te passar um segundo exercício para você fazer. Se olhe, tire um momento para você estar diante de um espelho e você ter um papo reto consigo mesmo. Olhe para você e fala assim, vamos lá, vamos colocar tudo na balança? Vamos ter uma conversa franca? Mesmo que seja doloroso, mesmo que você tenha um receio de se olhar, de se encarar os processos da sua vida, está na hora de você fazer alguns cortes necessários, meu amor. De olhar com atenção para as suas emoções. O rei de copas, ele administra as suas emoções sem reprimi-las. Sem reprimi-las. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o quanto ele fez, o quanto ele se doa. Ele está convicto disso. E por mais que as ondas estejam turbulentas, tá vendo? Não o afeta. Ele sabe o que entra e o que não. Então chegou o momento de você se olhar no espelho e falar assim, vamos lá, Leonino, para nós, de homem para homem, de mulher para mulher. Por que que essa situação chegou a esse ponto? Por que que a minha vida financeira chegou a esse ponto? O que eu não fiz? Ou o que eu me omiti? Encarar os erros, os nossos próprios erros, é difícil, é dolorido, mas é necessário. Porque na energia central que nós temos aqui, em relação ao financeiro, me fala muito sobre você, às vezes, gastar por emoção. Você gastar por um impulso. E a vida, ela quer te entregar uma abundância. Ela quer te entregar o novo. Mas primeiro ela quer que você saiba administrar o que você tem. Que você faça cortes necessários, que você tenha atenção com os seus gastos. Que você tenha atenção a que e a quem você lida com o dinheiro. Principalmente aos seus sentimentos em relação ao dinheiro. Às vezes você cresceu com alguns pensamentos, algumas frases. Por exemplo, dinheiro não cresce em árvore.
Ou você passou por muitas dificuldades na sua vida para você alcançar uma prosperidade. Então agora chegou o momento de você ressignificar isso. Olha, manifeste o que eu vou te dizer agora, Leonino. Preste atenção. Liberto os pesos do passado. Liberto os pesos do passado. E me abro para a prosperidade abundante e inesperada na minha vida. Porque quando vocês começarem a destravar certas situações, certos sentimentos, certas emoções em relação ao dinheiro, em relação a alguma coisa de escassez, vocês terão tantos motivos para agradecer. Tantos motivos que vocês vão ver o dinheiro entrar, o dinheiro vai entrar, que vocês vão falar assim, uau, era isso que eu precisava fazer? Era dessa forma? Aqui, quando a gente fala sobre mudança, sobre notícias, sobre um processo de libertação, né? E que mesmo que esteja oculto, que você esteja acessando essas chaves, aqui a carta do Sol, ela vem para te lembrar que mesmo em meio às dificuldades, mesmo na escuridão, o seu caminho pode se iluminar. Então se abra para esses processos, para essas situações em que você precisa de respostas, em que você precisa dessa virada de chave. E aqui eu também falo sobre uma virada de chave muito importante que vocês precisam ter, e eu peço licença para falar isso para você. É necessário você se valorizar. É necessário você reconhecer o seu próprio valor. Você parar, quando você se olhar no espelho, você falar assim, ok, eu cheguei nesse ponto, eu negligenciei, eu fui imprudente aqui. Mas e agora? O que eu posso fazer para melhorar? Quais são os caminhos que eu possuo? Quais são as oportunidades que eu possuo? Como eu posso fazer? Onde eu posso fazer? E quando? Estabeleçam prazos, metas, escreva. É muito importante você escrever, você manifestar os seus sonhos, manifestar as suas metas. Isso aí está na Bíblia, gente. Eu vou falar para vocês Provérbios 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então, entenda o seu caminho até aqui. Se perdoe, se liberte e se abra para o novo, mais abundante, mais próspero. Eu me abro para o novo, abundante e próspero. Repita isso, acorde, mesmo que você esteja com muita, assim, às vezes tá mal, tá com um pouco de preguiça e etc. Eu tô cansado, desculpa. Ou tá cansado, mas se abra, levante, tire um pouquinho ali, pega um pouquinho do sol e fala, eu me abro para a abundância. Eu me abro para esses processos de esclarecimento, de cura e transformação na minha vida. Olhe para si e seja justo consigo, mas também seja justo com o que as pessoas fizeram com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, Leonino. Não adianta você querer um Deus Pai para você e um Deus julgador para o próximo. Então, o que o outro fez consigo, cabe a você perdoar internamente, ou se houver necessidade de perdoar ali externamente, perdoe, converse, mas não saia do seu centro, porque você já se deixou de lado muitas vezes para caber em situações, em lugares que não são seus. E aí a vida teve que te arrancar, né? Ó, a vida teve que cortar alguns vínculos justamente para você parar de se cobrar e se punir e fazer tanto em busca de uma validação desnecessária, de uma validação de uma pessoa, de alguém, de uma situação, de um lugar que não era preciso. Não cabia uma validação daquela pessoa. E tá tudo bem você olhar e falar assim, nossa, realmente, eu não precisava ficar tanto naquele lugar. Se perdoe e siga seu caminho. Porque existe uma estabilidade. E eu falo estabilidade, um ápice para vocês. Material, espiritual. Ah, Sol, já não acredito em mais nada. Estou um pouco decepcionada, sabe? Tudo bem.
Tem muitas coisas que vocês ainda não possuem respostas. Mas se você tiver um momento que você não acredita na vida, que você não acredita em boas novas, eu vou te pedir uma coisa. Não deixe de acreditar em você. Não deixe de acreditar no seu processo, no seu conhecimento, em tudo que você lutou até aqui, de tudo que você construiu. Só você pode, se dar a mão e ir. Quanto mais a gente vai amadurecendo, né? E aqui eu falo com pessoas que passaram por processos em que tiveram que amadurecer muito cedo. Aqui me mostra pessoas, né, que amadureceram muito cedo, tiveram um senso de responsabilidade, um senso de justiça, muito, muito cedo. E tá tudo bem. Eu falo sobre pessoas que tiveram pais, às vezes um pouco controladores, mas foi necessário. Não adianta remoer, né? Não adianta olhar muito para o passado. Se você estiver remoendo, é porque ainda existe uma linha parada aí que você precisa pegar o copo e virar. Mas primeiro você tem que estender a mão, segurar o copo e fazer o movimento de esvaziar. E este movimento, você está pronto para isso. Você está pronto para poder encarar esses processos, mas não é para se punir mais, hein? Não é para se punir, é para se libertar. É para se abrir para essa prosperidade. É para se abrir para a abundância. Por que dá certo para os outros e não vai dar certo para você? Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa leal. Então, existe algo que você precisa destravar. Seja uma porta que precisa trancar de vez e seguir, abrir uma outra porta, entrar e fechar, né? Ou uma outra porta que você precisa abrir, somente abrir e dar um passo. Eu sei que você está em busca de um novo, de algo novo na sua vida, né? E você já tem uma ideia do que você quer. De aonde você pode chegar, mesmo que você fique meio desconfiado. Mesmo que você tenha um pouco de dificuldades de abandonar uma zona de conforto, de abandonar o que é fixo para você. Dá para você conciliar. Eu falo sobre mágoas, processos intensos que vocês passaram. Mas vocês confiaram na espiritualidade. Vocês confiaram, vocês tiveram fé na vida. E por mais que vocês queiram, né, velocidade, essa velocidade, ela é meio complicada, porque da velocidade para atitudes impulsivas é muito fácil de acontecer. Então, eu sei que vocês não querem situações vazias, escassas mais. Pensa comigo, uma árvore. Quando a gente coloca a sementinha lá na terra, ela tem que ficar no escuro, sozinha na solidão. É o processo que ela tem para crescer, não é? E adianta eu pegar 1 litro de água e jogar na planta para falar ela vai ficar hidratada a semana inteira, porque tem tempo não. Não adianta. É regando a cada dia. O processo de amadurecimento, o processo de cura e transformação e da abundância financeira, ela é aos poucos. Justamente para que seja estável. Estável. E vocês querem essa estabilidade, né? Vocês querem, vocês vão ter. Só que vocês precisam olhar com atenção, com carinho, para os seus processos, para a sua vida, para os seus erros também. Né? A vida é um contrato de risco, meu amor. É um contrato de risco. Nós teremos perdas, olha só que virou. Nós teremos perdas, teremos traições na vida, encerramentos de ciclos, mas também teremos início de um novo ciclo, também teremos alegrias, também teremos recomeços, conheceremos novas pessoas. E é isso que faz a vida ficar mais bonita. Porque se a gente só conhecer o melhor, a gente nunca vai saber quando ocorre uma instabilidade, uma perda. E são nesses processos que a gente consegue se iluminar, que a gente consegue entender o tamanho da nossa força. São as dificuldades que a gente fala, depois que passa, né, gente? Durante é meio complicado. Mas depois que passa, você fala assim, nossa, olha, se você olhar sua vida há 5 anos atrás, você esperava estar nessa situação hoje? Aí você pode falar assim, Sol, não, me surpreendi muito, aconteceram muitas coisas boas. Ou se não, você vai falar, Sol, eu tive tantas perdas.
Mas em ambas situações, você amadureceu, você cresceu e você está vendo a vida para uma outra perspectiva. As mudanças são necessárias. Nós não estamos aqui a passeio, né? Estamos aqui para um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. Mas o que nós temos nesse espelho para os leoninos? Mais o que? Mais uma. Peraí, deixa eu ir organizando. 8 de paus. 6 de pentáculos. Mais uma. Energia central. Uau, a lua. A transformação. Uau, gente. Que leitura é essa? Que leitura maravilhosa é essa? Mais uma. Ok. Eu sei que as coisas estão acontecendo de uma forma muito ágil, né? Mudanças, muitas transformações necessárias. E aquele romantismo que vocês tinham, de repente, pela vida, vocês podem ter amadurecido isso. Pararam de romantizar certas situações. Como também vocês começaram a olhar por uma outra perspectiva. Como este cavaleiro, olhar por cima da taça. Olhar por caminhos mais bonitos, né? E vocês sabem o que vocês plantam. Se vocês não estão plantando tantas coisas, pode ter certeza, meu amor, que alguma coisa você está fazendo. Aqui, quem está me contando é o tarô, entendeu? Você fez coisas boas, você é uma pessoa muito boa. E você vai ter uma colheita justa. E quem está trazendo essa colheita para você é a espiritualidade. Aqui a vida pede para que você, mesmo diante de situações que você se sinta inseguro, com medo, confie na sua intuição. O despertar espiritual é um caminho, é como caminhar, né, numa noite escura. Mesmo que tenha uma lua tão linda. Mas você tem que confiar nessa chama que está pulsando dentro de si. Mesmo os processos de transformação que sejam dolorosos, entenda que a gente sempre sai agradecendo. Aqui esse homem, ele oferta um buquê. E em todos esses processos, a gente sai mais inteiro, um pouquinho mais inteiro. Então, esse processo de transformação que vocês estão vivendo, em que muitas coisas estão sendo reveladas, em que muitas situações estão sendo mais claras para vocês, principalmente sobre certos conflitos internos que vocês estão vivendo, e vocês também estão se deparando com conflitos externos. É o que eu falei, não alimente essa energia, não romantize pessoas complicadas, não romantize situações escassas, não romantize o controle e a manipulação. Confie na sua sabedoria e silencie diante desses momentos. É melhor o silêncio do que responder e continuar alimentando, se conectando a essas pessoas, a essas situações. Isso não dá para vocês alimentar isso mais. E muitas das vezes, eu vou falar uma coisa, às vezes o que você acha que é tão difícil, que é tão conflituoso, não é tanto assim. Não é. Ok, meus amores? Deixa eu pedir um conselho final nesse tarô e a gente vai pedir um outro conselho no tarô de preto velho. Um conselho final para os leoninos. Curta esse vídeo, comenta aqui, me conta de onde você é, meu amor. Se inscreva se você não é inscrito. Eu vou ficar muito feliz. Eu comemoro cada inscrito que chega aqui. Eu vejo todos os comentários. Viu? Vamos lá. Conselho final para os leoninos. Ó, aqui eu falo sobre pessoas que estão um pouco cansadas, que estão lutando batalhas que agora você tem que entender que essas batalhas elas não te pertencem tanto mais. E eu falo sobre pessoas, algumas amizades, alguns lugares que você acaba falando assim,
É tipo assim, se alguém virar pra você e falar assim, ô Leonino, tem como você, um exemplo bobo, tem como você buscar minha filha na escola? Tem, não, fica tranquilo, eu busco, chego em casa, dou um lanche, dou um banho, resolvo isso, fico até 8 horas da noite, pode descansar um pouco. É como se você estivesse pegando batalhas demais, alimentando situações que estão sugando, drenando vocês, tirando um pouquinho da energia vital, que é necessário você fazer o quê? Cortar. Você dizer um não. Às vezes, se você não consegue dizer um não, fala assim, olha, hoje eu não consigo. Porque eu tenho uma situação para resolver, mas... E essa situação, ou um compromisso, pode ser um compromisso consigo mesmo, uma academia, ou um estudo. Mas a energia central de vocês me traz uma finalização de um ciclo, porque a carta da roda do ano e do 10 de copas me fala sobre mudanças inesperadas. Mudanças inesperadas. Seja lá o que você plantou, seja lá o que você fez, você vai colher por isso. Mas é uma colheita que te traz essa mudança, são mudanças positivas, mudanças estáveis, mudanças em que você vai se sentir mais pleno, mais inteiro, mais em paz consigo mesmo. É você levantar a mão para o céu e falar, nossa, gratidão, gratidão, que coisa mais linda que eu estou vivendo agora. Tome as rédeas da sua vida, assuma o controle. Entenda que, olha só que linda essa carta, né? Este mago, ele está guiando esses cavalos e ele não segura rédeas. É com a mente, com o seu poder. Então, domine tanto a sua parte consciente quanto a inconsciente. É o momento de você dominar, assumir o controle, as rédeas da sua vida perante essas situações. E você já começou esse processo, né? Você já começou, nossa. Você começou, desculpa, gente. Você começou esse encerramento, esses encerramentos de ciclos, em que e isso iniciou quando você falou, não, peraí, o que eu posso controlar, o que eu não posso? Foi importante, foi complicado, foi um período complicado em que você teve que encarar certas sombras, encarar certos pensamentos, pessoas, situações, que te deixou um pouquinho magoado. Mas você se reconheceu durante tudo isso? Você está se valorizando da forma como você merece? Porque aqui eu falo sobre um necessário reconhecimento de si. De se perdoar pelo que aconteceu, pelo que foi embora. E se atentar às bênçãos que estão diante de você. Pare de perder oportunidades no seu caminho. Não é o momento de você se perder de si. Seja num relacionamento que você inicie e você para um projeto que você quer, ou seja um projeto que você inicia e você para de se cuidar. Tá na hora de você sacudir essa poeira aí, fazer uma faxina, tirar a poeira debaixo do tapete, investigar quais são os ciclos repetitivos, os vícios. Desculpa, gente. Tá na hora de você soltar o que está engasgado. Não precisa ser para uma pessoa, numa discussão. Um processo terapêutico. Terapia é ótimo. Você paga para falar. É ótimo. Eu adoro. Me faz muito bem. E claro, né? Eu tenho muitos direcionamentos. Muitos. E antes eu achava assim, ah, não. Eu acho que não vai ser para mim. E ai, gente, foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Então você precisa se escutar. Ok? Qual é o conselho final? Salve tua energia, preto velho. Salve tua energia, preta velha. Salve tua força, tua sabedoria. Traga um conselho para esse leonino, para essa leonina, por favor. Leoninos. Vamos virar juntos. O coração e no fundo do deck a torre. Pois é. Aqui, vou ler a mensagem para vocês antes da gente conversar. Filho, amor é doação, mas nunca escravidão.
Saiba dar, mas também saiba seu valor. Nós falamos isso bastante, né, gente? Pois é. Aonde é que você está doando esse amor gigantesco aí? É mais para o outro? Ou é para quem você enxerga diante do espelho? Se olha com carinho. Porque as dificuldades que chegam para você, eu repito, não são para te punir, são para te libertar. Olhar para dentro é mais difícil do que olhar para o mundo. Mas só quem se conhece se fortalece. Do que eu disse, Provérbios 14, versículo 8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. É difícil a gente olhar, a gente encarar os nossos erros. Mas quando a gente olha para nós, por mais que seja difícil, que seja mais fácil a gente se ocupar com situações ali do coleguinha, né? Por mais que seja difícil, é importante porque é um momento que a gente se fortalece. Tire esse momento de introspecção. Esteja atento, Leonino. Esteja atento ao que a vida quer te entregar, ao que a vida quer te revelar. E quando aquela mágoa surgir, lembre-se, você precisa fazer o movimento de pegar o copo e virar com calma no seu tempo. Mas é necessário que você faça isso, meu amor. Tá bom? Eu estou aqui para o que você precisar. Se precisar desabafar, pode me chamar no WhatsApp. Pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em comentar, em conversar com você, em te levar uma palavra, tá? E fazer uma oração para o que você precisa. Tá bom, meu anjo? Fique com Deus, paz e luz na sua caminhada. Um beijo.